Vamos então à palavra que estamos ministrando. Eu quero dedicar aí esse mês de janeiro e talvez um pouquinho de fevereiro para nós falarmos sobre o tema, que é a palavra profética de nós para 2023. 2023 um tempo de mudança, amém? E nós temos que estar abertos às mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Então o tema é: esteja sempre aberto para as mudanças. Romanos 12:2. Romanos 12:2, na NTLH, que é o texto básico que nós estamos usando, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando para nós aqui de uma transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Transformação sempre implica em mudança de natureza. Ontem até no grupo de membros da sede, eu coloquei o primeiro compartilhamento lá, a primeira reflexão lá. Eu só não vou colocar em dia de culto, então vou colocar segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. E numa das perguntas lá que alguém me fez, uma foi a Bruninha, outra foi a Juliana, a gente falou um pouco sobre o que é transformação, Transformação então é uma mudança de natureza. O apóstolo Paulo está falando aqui dessa transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que a gente, de fato, possa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele, e que essa vontade, que é boa, perfeita e agradável a Ele, também seja boa, perfeita e agradável a nós, não é? Não é difícil de encontrar no meio da igreja pessoas que vivem uma vida em conflito com a vontade de Deus, não é? Por quê? Porque esse conflito mostra que para eles a vontade de Deus ainda não é boa, perfeita e agradável. Então fica naquele conflito, não é? Às vezes, Deus sabe que a pessoa sabe que Deus quer que ela perdoe, mas ela, ai meu Deus, tem que perdoar, porque não sei o quê, e fica naquele conflito. Sim ou não? Às vezes ela sabe que a vontade de Deus é que ela dê outra face, e ela fica em conflito, e não consegue dar outra face, se fizer, se sente mal, se não fizer, se fizer, se sente mal com ela mesma, se não fizer, se sente mal com Deus, e aí fica aquele conflito. Ora a pessoa se sente mal com ela mesma, porque fez algo que desagrada a ela, e ora a pessoa se sente mal com Deus, porque sabe que fez algo que desagrada a Ele, e a pessoa vive aí, em vez de glória em glória, vive de conflito em... Não, aí não é essa caminhada que o Senhor tem para nós, Então, o Senhor, Ele quer fazer uma transformação na nossa mente, uma transformação na nossa vida, assim, para que a gente possa, de fato, conhecer a vontade que é boa, perfeita e agradável a Ele, e também, classificar essa vontade como boa, perfeita e agradável a nós. Mas para isso, o apóstolo Paulo, eu gosto muito dessa tradução da NTLH, porque ela deixa mais claro que essa transformação que Deus faz, Ele faz por meio de algo, Existe digamos assim, um vetor que vai conduzir essa transformação, um ambiente, um contexto, que é um contexto de uma completa mudança. Então não é só mudança, é uma completa mudança. Então, por exemplo, Deus só vai transformar determinada área na sua vida se naquela área você fizer a completa mudança que Deus quer que você faça. Se você não fizer a mudança completa, não vai ter a transformação de Deus naquela área da sua vida, E a mudança é o que cabe a nós, Nós aprendemos na terça-feira passada, e eu falei dessa frase para vocês, que Deus transforma, mas não muda, A mudança cabe a nós, Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz por meio de uma parceria. Se você tem uma expectativa que Deus vai fazer algo sozinho na sua vida, sem que você se envolva, esqueça. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de uma parceria. E entenda uma coisa: quando Deus não faz algo na sua vida, que na Bíblia está claro que Ele quer fazer, não é porque Ele não quer fazer,
seguramente é porque nessa parceria você não fez a sua parte, não é? Você está entendendo? Então é muito importante você entender isso. Se Deus não está fazendo algo na sua vida que está escrito que Ele vai fazer e que Ele quer fazer, é porque você não fez a sua parte. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de uma parceria. O Senhor, tudo que Deus faz, passa pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, passa por decisões, não é? E a mudança é uma decisão que nós precisamos tomar, e não simplesmente mudar, mas uma mudança completa, para que Deus possa de fato transformar, indo transformando a sua vida. Aí sim, né? Aí você começa a andar de glória em glória. Isso é muito importante, né? Nós já vimos isso na semana passada. Hoje eu quero falar então especificamente sobre a necessidade de você estar aberto à mudança. Todos nós queremos algo novo de Deus. Todos, eu creio, que queremos ser impressionados, uma revelação nova, um mover novo, uma experiência nova, um discernimento novo, um milagre novo. Mas, mesmo nós querendo um novo, a verdade é que nós temos uma grande resistência ao novo. Nós precisamos admitir, principalmente nós, não é? Na cultura brasileira, e nós ainda do Sul, meu irmão, nós temos uma resistência ainda maior ao novo. Essa é uma grande realidade. O povo do Sul, não é? Em geral, é um povo muito bairrista, é um povo muito conservador, e isso tem, né, tem o lado bom, quando a gente conserva o que é bom, mas também tem o lado ruim, porque nós acabamos conservando aquilo que é ruim. Isso é uma grande realidade, não é? Então, por exemplo, se a gente fizer uma estatística, né, das regiões do Brasil onde as pessoas vão mais para outros países, a gente vai ver que a região sul é a região que as pessoas menos saem. Você está entendendo? As menos saem. Por quê? Temos que admitir que temos dificuldade em ser aberto ao novo. Temos que admitir que nós resistimos àquilo que é novo. Temos que admitir que, e muitas vezes, nós rejeitamos aquilo que é novo. É uma grande realidade, não é? E aí nós vivemos nesse comportamento antagônico. Nós queremos o novo, mas resistimos ao que é novo. Nós pedimos o novo, mas rejeitamos o que é novo. Nós queremos ouvir o novo, mas também queremos o odre velho. E as duas coisas, a Bíblia diz que de forma alguma elas combinam. Isso é muito importante, nós temos esse discernimento. Então, nós precisamos ter uma mente aberta ao que é novo. E tem alguns exercícios naturais que você pode fazer para estar aberto ao novo. Por exemplo, você pode, não é, se você tem condição disso, né, diariamente fazer um caminho diferente para ir para casa. Um caminho novo. Né? As pessoas, geralmente, elas funcionam muito no automático. Elas nem pensam, simplesmente vão. Esses dias eu fui buscar a minha esposa no trabalho, fui buscá-la para levar para casa, quando dei por mim, estava vindo um Pinheirinho, pastor Marquinhos. Tive que fazer a volta, estou indo para onde? Né? Nós vamos no automático, nós não pensamos. E isso gera um determinado conforto na vida da gente.
mas também, de certa forma, entorpece a nossa mente para aquilo que é novo. Poucas pessoas estão abertas, por exemplo, a experimentar uma comida que nunca comeram. Você já viu que uma pessoa, quando vê uma comida que ela nunca comeu, geralmente ela faz uma cara estranha? Ixi, acho que eu não gosto, acho que eu não vou gostar, acho que não é bom. O que acontece? Isso mostra, isso prova para a gente que nós somos pessoas que não estamos abertos ao novo. Tem gente que tira férias no mesmo lugar a vida inteira, porque já conhece, porque não tem desafio, não é? Sabe onde é a casa, sabe onde é o mercado, já tem um lugar lá, né? E põe a cadeirinha de praia dele todo ano no mesmo lugar. E se ele chega lá e já tem gente no lugar, botaram a cadeira onde eu gosto de botar a cadeira. Vamos cedo para não perder o lugar, porque eu gosto daquele lugar. Gente, isso, sabe, até pode ser engraçado, né? Porque retrata uma realidade, como é que eu posso usar um termo? Uma realidade medíocre da vida da gente. Isso mostra que, de fato, nós temos uma grande resistência ao novo. Então, nós precisamos, né, tomar a decisão de sermos abertos ao novo. E você acha que, se você não conseguir estar aberto ao novo, nessas coisas simples que eu estou falando, você acha que vai conseguir estar aberto ao novo nas coisas mais complicadas? Se você não consegue estar aberto ao novo para aquilo que você vê e para aquilo que você julga que não faz diferença, como que você vai estar aberto para aquilo que você não vê e que faz uma grande diferença na sua vida? Se você não está aberto a um novo, que não exige de você um alto nível de negar a si mesmo, imagina se você estará aberto ao novo em algo que vai exigir de você um alto nível de negação a si mesmo. Não vai, né? Queremos um novo, queremos uma experiência nova, queremos o vinho novo, queremos uma revelação nova, um milagre novo, uma bênção nova, mas vivemos uma vida que rejeita, resiste, refuta, restringe o novo. Não dá. Nós precisamos estar sempre abertos, então, àquilo que é novo, né? Então, comece a fazer exercícios, comece a ver gêneros de filme que você não gosta, né? Sabe, aprenda a apreciar algo diferente, comece a comer comidas, não é que você nunca experimentou, vamos experimentar uma comida nova, né? Não, o povo do Sul é terrível, tudo para a gente pensa em quê? Churrasco. Como a gente está perto de São Paulo, ou é churrasco, ou é pizza, não é? E como a gente é curitibano, quando não tem dinheiro para o churrasco e nem para a pizza, é o cachorro quente, entendeu? É essas três coisas, né? Quando tem bastante dinheiro, churrasco, quando está mais ou menos, pizza, quando está quebrado, cachorro quente. Hã? E quem tem amigo aí ainda compra fiado, né? Procure uma comida nova. Não, gente, isso aí isso é importante. É um exercício que vai começar a te levar a quebrar essas barreiras
as coisas novas, não é? Comece a ler livros. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para você, mas não escandaliza não. Gente, sabia que é interessante você ler livros não religiosos também? É importante. Não é? Claro, tem livros e livros, né, gente? Por favor, escolha, é que nem filme, né? A gente vê só filme gospel? Não. Eu, sinceramente, eu gosto de filme assim que tenha qualidade, né, de sonoplastia, de imagem, de efeito especial, sabe? Eu me lembro quando eu vi o filme Os 300 de Esparta, quem lembra desse filme aí? Rapaz, filmaço. Eu fiquei imaginando, imagine se fizesse um filme assim, nessa produção de Davi, cara, ia abalar. Pô, o rei Leônidas da Grécia, ele fez algo notório, mas Davi, meu irmão, cara, o que esse cara fez? Pensa. Então, eu geralmente não gosto de ver muito filme gospel, porque às vezes, sabe, a sonoplastia é ruim, a imagem é ruim, efeito especial é ruim, e está aquém da minha imaginação. Porque eu estou lendo Bíblia, eu estou imaginando, não é? A minha imaginação lá vai além aí eu vejo um filme e eles estragam a minha imaginação. Não vou ver mais. Minha imaginação está melhor que esse negócio aí. Eu gosto de ver filme que está além da minha imaginação. Rapaz, que negócio legal, velho. Então, como você vê filme de outros, né, que não são religiosos, lê outro tipo de livro também. Pastor, mas eu já não consigo nem ler os livros de crente. Então você tem que, né? Conheça algo novo. Né? Cada momento da minha vida, eu fico pesquisando um assunto que eu não conheço para saber. Vai fazer bucho? Não, mas aí é algo novo bom, não algo novo ruim. O problema é que comer bucho contraria a minha fé. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra, amém? Então, meu irmão, é impossível você botar bucho classificar entre as melhores da terra. Entendeu? Não é? Se você fizer um estudo cultural, por que no Brasil a gente faz feijoada com as pior parte do porco? Orelha, pé, focinho. Uma vez eu fui comer feijoada, irmão, aquele narizão assim de porco. Irmão, já não deu. Rabo. Entendeu? Porque isso, que era o que sobrava, que dava para os escravos. Não é porque é bom. Então, né, por favor. Então, né, gostar de coisa ruim não é pecado, mas, né, cada um com seus problemas. Então, você precisa estar aberto ao novo. Então, pegue um assunto que você não conhece. Pega um assunto que você não conhece, que você é ignorante nesse assunto da sociedade aí, né? Qualquer coisa. E vá aprender. Hoje a gente tem o mundo na palma da mão da gente, né? Só que nós perdemos muito tempo fazendo coisas que a gente gosta porque estamos acostumados a fazer, porque não conhecemos algo melhor. Né? Então, pegue qualquer assunto aí que seja do seu interesse. Pastor, não tem interesse nenhum. Então você tem que mudar essa mente aí. Começa a aprender. Vai ver sobre moda. Né? Esses dias fiquei uns meses vendo coisa sobre barco. Rapaz, aprendi tudo sobre veleiro. Se eu pegar um veleiro hoje, teoricamente eu sei andar nele. Sei o nome, né? Popa, proa, entendeu? Né? Bombordo, boreste, não existe mais este bordo, esse termo é antigo, não é a corda, é cabo, entendeu? Não é? Tem a vela, a genoa, o balão. Rapaz, aprendi um monte de coisa. Né? E são coisas que não são culturas inúteis.
São coisas que abrem a nossa mente para algo novo. Não é? Então, a cada tempo, eu estou interessado no assunto. Aí, quando eu fico muito tempo vendo o assunto, ela fala, lá vai tu ver essas coisas de novo. Mas parou, já não estou vendo mais, eu estou vendo outra coisa. A minha mente tem que estar sempre aberta para o novo. E a sua mente tem que estar sempre aberta para o novo. Só que a mente é um músculo. Se você não treinar ela para o novo, o novo vai passar e você não vai estar interessado pelo novo. Vai que Deus tem algo novo para dar para você hoje e você não está aberto. Não é? Analisando esse texto aqui de Romanos 12:2, tem 4 termos aqui, muito interessantes, né? Eu li Romanos 12:2 na NTLH, mas esses termos eu vou ler agora na tradução Almeida Revista Atualizada, que nos dá uma ideia bem interessante aqui. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Então, os termos aqui são conformar, século, transformar e renovação. Não é? Então, o primeiro termo aqui é conformeis. E esse termo fala de nós tomarmos uma forma, eu ter uma forma específica. Tipo assim, eu ter um jeito específico. Tem pessoas que elas vivem do mesmo jeito a vida inteira. E tem um ditado popular que retrata isso, que diz que pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. E, infelizmente, esse ditado retrata a realidade da vida de muitas pessoas. Elas vivem de um determinado jeito, de uma determinada forma, o resto da vida. Tem gente que vem para a igreja e está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, ele senta sempre no mesmo lugar. Comece a trocar, não é? Conversa sempre com as mesmas pessoas, comece a trocar. Pense assim, rapaz, eu vou para o culto hoje, eu vou conversar com quem? Não é? Qual é a pessoa que eu não estou acostumado a conversar? Se eu perguntasse para vocês, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Talvez você não teria uma resposta para me dar agora. Ou a sua resposta é: faz muito tempo. O ideal é que a gente tivesse, né, sei lá, rapaz, todo mês vamos fazer algo pela primeira vez. Não é difícil. Mas aí daqui a pouco você pensa, sabe, assim e fala: gente, mas é muito difícil fazer algo novo uma vez por mês. Rapaz, olha como a sua mente é fechada. Se você pensa assim, a sua mente é muito fechada, porque você pode fazer algo novo que você nunca fez antes, uma vez por mês. Pode comer uma comida diferente uma vez por mês. Você pode ir num lugar que você nunca foi, uma vez por mês. Eu fico impressionado com os curitibanos. Tem lugares que eu já fui aqui, que a maioria de vocês que aqui em Curitiba, que mora aqui, nunca foi. Rapaz, gente, e Curitiba tem uns lugares novos que eu nunca fui, que eu vou.
Em volta de Curitiba aqui, tanto lugar para passear, tanto lugar para ir. Sair da rotina. Se você acha difícil fazer algo novo, pelo menos uma vez por mês, isso mostra o quão fechada, o quão enclausurada está a sua mente. E o quão fechado, o quão enclausurada está a sua mente, mostra o quanto a sua mente não resiste à mudança. Porque a mudança fala com relação à nossa mente. Não é? Então, o que muda a minha mente? Conhecimento novo, experiências novas, conhecer algum assunto mais a fundo. Isso muda a nossa mente, né? Essa é uma pergunta interessante. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, nesse texto aqui, vamos analisar pelo menos 3 palavras. Né? Então, não vos conformeis. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente não ter uma forma específica. Nós não podemos ter uma forma. Né? Conformar é colocar alguém numa forma. Né? Para dar uma forma. Esse texto aqui, ele combina, né, com uma profecia de Jeremias. Lá em Jeremias 18, 1:6, eu vou ler na NTLH, diz assim, ó, essa orientação de Paulo, para nós não termos uma forma específica, né, até que atinjamos a forma que o Senhor quer nos dar. Só que, entenda, esse é um processo longo, da vida inteira. Jeremias 18, do 1 ao 6. Diz assim, ó. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Dentro da sua fé evangélica, você é um vaso nas mãos do oleiro, ou você é barro na mão do oleiro? Dentro da sua fé evangélica, você é quê? Vaso na mão do oleiro, ou barro na mão do oleiro? O que você é? Vaso ou barro? Não, aqui porque eu acabei de ler para você. Eu estou perguntando dentro da sua fé evangélica. Você é vaso ou você é barro? Em geral, vaso, não é verdade? Não é? Mas essa imagem não é bíblica. A gente até canta a música, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. A questão é que o que está na mão do oleiro é o barro. Quando aquele barro se torna vaso, ele sai das mãos do oleiro, sim ou não? Sai das mãos do oleiro. Você nunca vai ver um oleiro trabalhando com vaso. Porque o vaso é o final. Está pronto, acabou. O que está na mão do oleiro não é o vaso. O que está na mão do oleiro é o barro. Para você estar na mão do oleiro, você tem que ser barro. No momento que você se considera um vaso, acabou. Você já saiu
da mão do oleiro. Quem já viu aí um oleiro fazendo? Ele pega o barro, dá a forma, depois que está pronto, ele põe para dar uma secadinha e depois vai para o forno. Eu não quero ir para o forno. Você quer? Eu não quero, não é virar um vaso de barro, nem numa temperatura mais alta, virar um vaso de porcelana. Biblicamente, a imagem que o Senhor passa para a gente é a imagem de barro. E qual é a característica do barro? O barro, ele não tem forma. O barro, ele é amorfo, sem forma. Ele tem a forma que ele precisa naquele momento. O vaso fala de uma estrutura pronta e rígida, que para ser mudada, precisa ser quebrada, amassada e feita de novo. E isso mostra, né, porque muitas vezes a nossa vida espiritual é uma quebradeira. Porque o apóstolo Paulo diz: não tenham forma, não vos conformeis. A forma, ela precisa ser sempre uma forma transitória, né? Eu não estou pronto, eu estou eu sou um barro ainda, o Senhor está me formando, eu não sou o vaso que Ele quer que eu seja, né? E essa vida aqui na terra é o tempo de ser barro, o tempo de ser vaso é na eternidade. Aí nós já atingimos a forma que o Senhor tem para a gente, acabou. O Senhor, ele terminou a obra que Ele tinha que fazer na nossa vida para restaurar a sua imagem e a sua semelhança em nós. Então, uma estrutura rígida não favorece a ação do oleiro. Muito pelo contrário, ela impede a ação do oleiro. Então, a Bíblia diz aqui, né, manda Jeremias descer até a casa do oleiro, porque, cara, o povo de Israel não estava deixando Deus trabalhar na vida deles, assim como o oleiro trabalhava com o barro. Eu não posso. Será que eu não posso fazer? Não é? Tem outra pergunta. Por acaso, pode o vaso perguntar para o oleiro: por que me fez assim? Entenda, o barro jamais faria essa pergunta, mas o vaso faz. O vaso faz. Né? No contexto bíblico, nós temos que ser o barro. O barro é uma imagem boa. O vaso já já representa para nós uma imagem ruim. Pode o vaso perguntar para ele: por que me fez assim? Quem já tem uma forma, sempre que Deus quer mudar essa forma, né, a pessoa pede uma satisfação para Deus. O que o Senhor quer? Por que o Senhor quer me mudar? O que eu fiz? O que está acontecendo? Então, essa primeira palavra aqui é não vos conformeis, não tomar uma forma específica, né? Isso é muito importante, você tem que entender. Então, biblicamente falando, o interessante é a gente ser que nem dizia um poeta, e eu me dou o direito de citar esse poeta, porque Paulo também citava os poetas contemporâneos a ele, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Poeta Raul Seixas, demoniado, deve estar no inferno se não converteu, mas é poeta. Assim como Paulo citou os poetas pagãos, um poeta cretense, que tem determinada tradução que traduz como um profeta, era um profeta deles, tanto que eu falo assim: não um profeta nosso, um dos profetas de vocês, não é? Então, eu também me dou o direito de citar esses poetas não crentes, né? Porque música é um poema,
Então, quem compõe uma música é um poeta, né? Então, né, a gente tem que ser essa metamorfose. Nós temos que estar aberto à mudança, buscar a mudança, desejar a mudança, né? Os nossos discernimentos bíblicos, nós temos que entender que eles são temporais, né? Quando alguém me pergunta sobre algum assunto, eu falo assim: hoje eu penso isso, hoje eu entendo assim, hoje eu vejo assim, agora eu creio assim, mas amanhã eu já posso crer diferente. Posso ou não posso? Muito além de poder, eu tenho que entender que é o meu dever. Porque, gente, olha só, é um absurdo. Nós temos uma opinião definida sobre algo, principalmente sobre algo que é bíblico, que eu estou dizendo que eu tenho a revelação completa sobre aquilo. E eu não sei você, mas eu não tenho uma revelação completa sobre nada. Nem conhecimento completo eu tenho. Imagina a revelação, não é? Então, sabe, o conhecimento, ele precede a revelação. Né? No caminho do tabernáculo lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a porta que dava entrada do átrio para o lugar santíssimo, que é onde lá estava a mesa da preposição com os pães, entendeu? O candelabro representando o Espírito Santo. Então, a palavra, o pão representa a palavra, a mesa representa aquilo que está diante dos olhos de Deus, entendeu? E o candelabro representa que aquela palavra está sendo iluminada pelo Espírito Santo, entra no nível de revelação, não é mais conhecimento, mas o que precede o conhecimento é a revelação. Então, olha aqui para mim, eu não tenho nem todo o conhecimento bíblico. Às vezes estou, né, lendo livros ouvindo mensagens de mestres cristãos que eu sigo, que eu tenho eles no mais alto nível. Rapaz, eu fico pensando, cara, a gente acha que conhece as coisas, né? A gente é 21 anos lendo Bíblia, 21 anos lendo Bíblia, 21 anos estudando Bíblia, e eu não tenho o conhecimento completo, quanto mais revelação. Ah, porque é assim, porque tem gente, já viu gente brigando, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Não é? Um dia, veio o irmão da igreja aqui conversar comigo, ele falou assim: ô, o senhor pregou tal coisa, assim, assim, assim. Eu falei: sim, preguei. É porque eu ouvi um outro pregador pregar assim, 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 assim. Eu falei: quem é esse pregador? Ele falou o nome do cabra, né? Luciano Subirá. Eu falei: cara, provavelmente eu estou errado, ele está certo. Porque olha a caminhada dele. Não tem vergonha de dizer não, que do lado aqui. Mas, cara, né? Olha o ministério dele, olha o meu. Quer dizer, é pelo fruto que se conhece a árvore. Se eu acreditar que eu tenho um nível de conhecimento maior do que aquele desse homem, e um nível de revelação maior que ele, cara, eu sou burro, ignorante, tolo. Né? Eu, lendo um livro dele, uma vez, ele teve uma experiência aos 12 anos que eu tive aos 40. Largou na frente. Filho de pastor. Eu converti com 25 anos. Ele cresceu na igreja. Cara, não dá para comparar, não é verdade? Então, e não só cresceu na igreja, não é? Que crescer na igreja, a gente vai falar aqui, infelizmente hoje, não representa muita coisa. Não é? Mas desde a sua tenra idade, né, o pai dele dava uma meta de ler um livro por mês. Tem gente que não lê um livro na vida inteira. Ele já perdeu o número de livros que leu, né? Então, o conhecimento ele é importante. Então, nós não podemos ter uma forma, não vos conformeis. Não adotar um padrão para si mesmo. Entender que nós estamos no meio de um processo. Não é? Ontem eu pensava assim, hoje eu penso assado, e amanhã nem sei ainda como vou pensar. Mas estou aberto, estou buscando algo novo. Não é? Né?
Quando alguém vem, sabe? Claro que hoje eu tenho o meu discernimento sobre determinado texto, eu tenho o meu discernimento sobre, né, um determinado princípio bíblico, mas eu acho interessante quando alguém vem falar algo diferente para mim. Cara, eu vou avaliar. Eu não vou refutar imediatamente. Por quê? Porque, sabe, o que essa pessoa está falando pode ser até errado, mas está me dando uma oportunidade de olhar para uma perspectiva que até hoje eu não olhei. Será que é? Vamos ler. Vamos ler. Realmente pegar o contexto. Então isso é importante. Então não ter uma forma, né? Não ter um jeito, né? Buscar a mudança. A terceira palavra que eu quero falar com vocês aqui é século, né? Ele fala assim, não vos conformeis com este século. Então, primeiro, né, na verdade, ele dá essas duas palavras nos dão um sentido mais amplo da ideia que ele quer passar. Essa palavra século aqui é do grego aion, que representa, que fala assim, ó, para sempre, um tempo perpétuo. Então, eu não posso ter uma forma por muito tempo. Eu não posso ter uma forma para sempre. Mas não é difícil a gente encontrar gente que, quando foi para a igreja, ensinaram algo daquele jeito para aquela pessoa, e a vida inteira ela vê daquele jeito. E aí começa a ter as discussões, né? Essas coisas são as coisas que geram as discussões tolas. Tolas. E quando a gente vê crente discutindo por coisa boba, é por causa disso aí, não, porque eu vejo assim, porque não sei o quê, que eu gosto mais do que Calvino falou, do que Armínio falou, do que o outro falou, do que o outro falou. Gente, nós não temos que ter um ponto de vista, eu aprendi isso com o pastor Cote, nós temos que ter a vista dos pontos. Só que tem pontos que para nós são pontos cegos. Mas daqui a pouco, outra pessoa vem nos dar uma perspectiva diferente. Cara, é mais um ponto de vista que você pode ter para que você tenha a visão holística, a cosmovisão de algo, a visão completa. E nós estamos nesse processo. Nenhum de nós aqui, sobre nada, temos a visão completa. Então, precisamos estar abertos para isso. E quando o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este século, é óbvio que a interpretação mais direta aqui fala aqui de uma geração, né? Fala de uma geração, né? Não vos conformeis, não tome a forma das pessoas dessa geração. Mas o termo representa algo muito mais abrangente do que uma geração. Ele está dizendo, gente, olha, não aceitem, não é, ter um tipo de pensamento, não aceitem ter o mesmo jeito, não aceitem fazer as coisas da mesma forma por muito tempo. Não aceitem. Nada tem que ser para sempre na vida de vocês. Nada tem que ser perpétuo na vida de vocês. Além de vocês, né, o nosso espírito é eterno, mas nada em nós, fora o nosso espírito, deve ser eterno. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda, eu sou assim, acabou, é assim que eu penso, porque me falaram, como me disseram, não é? Então, às vezes, a pessoa está acostumada com um tipo de música, com uma forma de culto, e mudou alguma coisa, às vezes a pessoa só até ser pecado. Eu não sei se você já percebeu, eu não tenho muito costume de fazer uma oração para encerrar culto. Não sei se você percebeu já. Não tem costume assim, eu oro depois da palavra, louvor, pau para Jesus, amém, meus irmãos. Né? Já vai perguntar para mim, pastor, o senhor não ora para terminar o culto? Eu falei, não, mas como, pastor? Onde é que está escrito que tem que orar para terminar o culto?
Está escrito. Não termineis o culto sem oração. Tem que ter uma oração especial. Está escrito isso? Né? Como, né, os nossos costumes, né? Eu não tenho nada contra orar de olho fechado. Eu, inclusive, oro de olho fechado. Gente, mas a Bíblia manda fechar o olho para orar? Não manda. Eu já li toda a Bíblia mais de uma vez e até hoje não achei um mandamento, uma doutrina bíblica que tem que fechar o olho. É um costume, né? Pastor, né, porque aprendi a orar de olho fechado. Se eu oro de olho fechado, eu consigo me concentrar mais na minha oração. Se eu oro de olho aberto, eu consigo me concentrar menos. Mas entenda, isso é uma questão de costume. Essa é uma realidade. Isso não é um mandamento, não é uma doutrina. A pessoa está orando de olho fechado, está distraída. Quem disse? É que nem aquela outra crença que a gente tem, né? Não, a pessoa chorou, está recebendo. Rapaz, então não recebo nunca nessa vida. Não recebo nunca. No meu encontro com o amor de Deus, gente, o Senhor transformou a minha mente. Mas eu não derramei uma gota de lágrima. 0 gota de lágrima. Nem na hora do famoso surpresa que tem no final. Gente, teve gente que estava intercedendo pelo encontro, que saiu dali preocupadíssimo comigo. O César não recebeu. Esse cara, na primeira semana depois do encontro, está desviado. Olha o desviado aqui. Teve gente que chorou, teve gente que rolou, falou em língua estranha, que não durou 3 meses na igreja. Porque, houve uma transformação na minha forma de pensar. Eu entrei em conflito comigo mesmo. Passei por um processo transformador. De todos os encontros que eu já passei, até hoje, nenhum bateu o que o Senhor fez na minha vida, no meu encontro com o amor de Deus. Já participei de todos os encontros que vocês podem imaginar, os que tem e os que não tem mais, porque já teve. Meu irmão, até hoje, né, o primeiro foi um encontro, o segundo foi um encontro de princípio, que fala muito de princípio bíblico. Então, naquele tempo era o encontro com o amor de Deus, um encontro de princípio, o reencontro. Aí depois tinha um outro encontro, depois tinha um encontro de princípio. Pensa. Então, nós não podemos ter uma forma por muito tempo. Eu tenho um discernimento bíblico, isso é bom. Mas, gente, se eu tiver esse mesmo discernimento bíblico sobre um assunto daqui a 3 meses, cara, eu tenho que começar a me preocupar. A palavra não se renova diariamente? A misericórdia não se renova diariamente? A palavra é viva e eficaz, ou seja, se tem vida, está sempre mudando. O que tem vida se mexe, o que tem vida muda. E no caso de Deus, essa vida não representa que envelhece, mas representa que está em movimento. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então não é uma coisa estática. Ela está sempre diferente. Olha, o que se mexe está sempre diferente. Não está igual, não pode ser igual. Esse então é complementando esse primeiro termo que a gente viu aí, que é o não vos conformeis com este século. Não é? Transformar-vos, eu não vou me dedicar muito a isso aqui, porque essa é a parte de Deus, amém? Eu estou concentrando naquilo que cabe a gente fazer. É outro problema do crente. O crente ele olha muito para o que Deus faz e pouco porque ele tem que fazer.
Essa é a receita para fracassar em qualquer relacionamento. Se você tem um relacionamento com Deus e você olha porque você gosta de pensar nas coisas que Ele tem que fazer, você vai ser um crente frustrado. É que nem casamento, meu irmão. Até porque a nossa aliança com o Senhor é uma aliança para casamento, não é verdade? Nós somos a noiva, Ele é o noivo. Imagina um casal e o cônjuge está sempre pensando no que o outro tem que fazer e nunca no que ele tem que fazer. Gente, não dá certo. Vai gerar o quê? Uma expectativa. Vai gerar, na verdade, uma expectativa ilusória. E essa ilusão vai transformar em desilusão ao longo dos tempos. O homem que é homem pensa no que o homem tem que fazer. O homem começa a pensar no que a mulher tem que fazer, se gostar, está perigoso. Né? E a mulher, que é mulher, tem que pensar no que ela tem que fazer. Né? O homem tem que se reunir para falar das coisas de homem. Mulher tem que se reunir para falar das coisas de mulher. Eu estava vendo um podcast de uma psicóloga. Ela é psicóloga e... Como é que é? Psicanalista, não é? Psicoterapeuta, isso mesmo. Né? E ela falou um dado assim, ó. Ela atende, quer dizer, você sabe que essas pessoas atendem muitas pessoas com crise de casamento. A crise de casamento é uma das coisas que mais leva as pessoas para terapias, psicoterapia, coisa assim. E ela fala assim, 99% das mulheres acreditam que o problema delas é o marido. Rapaz, eu falei, rapaz, que taxista, que interessante, mano. Eu não sou psicoterapeuta para os meus aconselhamentos. Eu chuto assim, mais de 80%. E, né, isso é um dado estatístico de uma pessoa que é uma cientista, trabalha na área de ciências. Né, e esses dados científicos são indicadores importantes. Né, e ela é uma mulher. E ela fala que o problema disso é por causa do feminismo, é por causa, sabe? Né? Então, a culpa é de quem? É um padrão social. A culpa é de quem? A culpa é do homem. A culpa é de quem? A culpa é das autoridades. A culpa é de quem? A culpa é do governo, não é? De onde que vem esse tipo de mentalidade? De uma mentalidade marxista. Né? O marxismo, ele culpa aquele que tem mais força, culpa aquele que tem mais condição, culpa aquele que tem mais autoridade, culpa aquele que tem mais poder aquisitivo. É uma briga de classes, é uma divisão, não é? Você sabe que a união gera a vitória, a divisão gera... Então, o inimigo que divide, né, o seu inimigo está com a vitória ganha. Então, é uma grande realidade, né? Parece que nós, brasileiros, por causa dessa cultura marxista, nós olhamos para alguém que cresceu, ou que tem mais força, ou que tem mais poder, que tem mais autoridade, nós recriminamos essa pessoa. Né? Isso é uma grande realidade, né? É uma mente marxista. Então, é um ponto de vista errado, né? Então, não vou trabalhar muito nessa questão de transformar, mas vamos direto para a mudança. E na Almeida Revista Atualizada usa o termo renovação. Então, mudança é necessariamente estar aberto, mas não simplesmente estar aberto, mas buscar o novo. Porque somente estar aberto é uma atitude passiva. Nós esperamos um novo vinho. Claro que eu tenho que estar aberto de primeira mão. Mas além de estar aberto, eu tenho que buscar o novo. Eu tenho que querer o novo. Por isso que eu falei para vocês que essas experiências assim simples da vida da gente, ir por um caminho diferente, comer uma comida diferente, experimentar um sabor diferente, estar aberto para essas coisas e buscar isso, mesmo que a experiência não seja tão agradável, que é outra coisa que nós temos que mudar.
nós buscamos algo que seja agradável, nós buscamos algo que seja confortável e não novo. Isso gera em nós um comportamento passivo, uma mente passiva, e uma mente que não quer passar por situações assim que geram desconforto, e o novo sempre gera um desconforto. Um sabor novo sempre gera um desconforto. Eu me lembro a primeira vez que eu comi comida japonesa, e comi por causa da minha esposa, né? O que o amor não faz, na verdade? Não é? Mas se a gente está disposto a experimentar algo novo por amor a uma pessoa, por que não podemos experimentar algo novo por amor a Deus? E nós temos que amar Ele acima de todas as coisas. Muita gente já tinha me convidado para comer peixe cru. Eu falava, não, meu irmão. Esse negócio de comida japonesa, nem pensava, eu falava. Até que, não é? Conheci a Leia, ela me convidou para ir comer peixe cru. Eu falei assim, mas eu comer, não sou muito, mas eu não vou dizer não para ela assim, né, nos primeiros encontros, né, entendeu? Fui lá e comi. Não era ruim como eu pensei que seria, mas também confesso que não achei bom. Mas ao longo do tempo, né, e o paladar é uma coisa muito interessante, ao longo do tempo, nós acostumamos. Uma vez eu estava conversando com uma nutricionista, e ela falou algo para mim interessante. Eu trabalhava numa empresa, e ela falou algo interessante para mim. Falou que a criança não nasce com um paladar. A criança não nasce com um paladar. Aí a gente vai dar uma coisa para a criança comer, e a gente entende que ela não gosta disso, como se ela já tivesse paladar. O ser humano não nasce com paladar. Paladar é algo que a gente desenvolve. E nós podemos ter um paladar fechado, ou um paladar aberto. Como nós podemos ter uma mente fechada, ou uma mente aberta. Essa é uma realidade que nós temos que discernir. Para você ver como é que é a nossa mente, né? Nós somos tão fechados, tão resistentes a mudanças, que nós julgamos as crianças que não têm paladar pelo nosso paladar. Se a gente não gosta, a gente acha que ela também não vai gostar. Ai, meu Deus do céu, vou dar beterraba para crianças. A realidade é que ela não está acostumada com nada. Meu irmão, ela gosta de leite do peito da mulher, pensa coisa ruim. Quem já experimentou leite materno, hein? É bom ou é ruim? Rapaz, é salgado, é esquisito, entendeu? Tipo assim, ó, quando você vê alguém jogando bola e correndo e suando, dá uma lambida nele para você ver, é mais ou menos esse gosto. Mas é ruim. Mas quando eu era bebê, eu devia amar esse negócio. Só sentir o cheiro da teta da minha mãe. E eu tenho 4 irmãos, né? Um mais velho e 2 mais novos. E tem eu, aí logo em seguida, um ano nasceu o outro, e 11 meses depois nasceu o outro. Eu mamei na minha mamada, na mamada do meu irmão seguinte, e na mamada do meu outro irmão. Meu irmão, pensa num bebê viciado em teta, era eu, velho. E quando eu experimentei esse negócio, eu pensei, rapaz, como é que eu gostava tanto? Como é que eu consegui mamar 3 anos? Negócio ruim pra caramba. Paladar, não é? Nós precisamos então estar aberto para ter uma renovação. Não é? Essa renovação aqui, gente, é muito importante. O que é renovação? É estar aberto para algo novo. Então, olha aqui. A gente tem que fazer isso para tudo na nossa vida. Entenda uma coisa, você só tem uma vida, amém? Você não tem uma vida, o Caquinho também. Agora que eu me lembrei. Aqui nessa igreja, pastor Zeni pregando e o Caquinho de pé aqui, ó.
pastor Digerino demorou para desmamar esse guri, por isso que ele é todo bonitinho assim, gordinho, fofinho. Então olha aqui, você não consegue ter uma mente aberta para uma coisa e fechada para outra coisa. Ou você tem a mente aberta, ou você tem a mente fechada. Ah, eu sou aberto para tal coisa, eu sou fechado para tal coisa. Não. Mesmo na área que você domina, óbvio que tem áreas que a gente domina. A área que eu mais gostava antes de ser crente era química. Mas se eu não me interessava por algo novo em outros assuntos, eu ia me interessar por algo novo em química? E química tem algo novo sempre. Então não dá. Por isso que é importante você ter esse costume. Um caminho diferente, uma comida diferente, um estilo de filme diferente, num lugar diferente. Cada ano tira férias, se você tira férias, num lugar diferente. Né? Esteja aberto para o novo. Busque o novo, experiências novas, sabores novos, sensações novas, cheiros novos, paisagens novas. Mas vamos trazer agora isso para o contexto da nossa fé. Primeiro, nós temos que estar abertos para a renovação do nosso conhecimento. E a renovação aqui a gente tem que entender de dois aspectos. Primeiro, tem coisas que nós não conhecemos. E tem coisas que a gente já conhece. Então, tem coisas que eu não conheço na Bíblia. Tem assuntos, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Quer ver um assunto assim que eu sou bem fraco na Bíblia? Eu sou fraco na Bíblia em escatologia. Eu nunca me dediquei a estudar a volta de Cristo. Óbvio que eu creio na volta dele. Creio. Mas se você chegar para mim assim e falar, me explica os sinais e não sei o que, as profecias de Daniel lá. Pô, filho, tipo assim, eu nunca estudei muito isso. Eu nunca me dediquei. Eu creio na volta dele. Creio que está perto. Não creio que é nessa geração. Isso é minha fé. Mas ela pode mudar daqui a pouco. Né? E com relação ao arrebatamento da igreja, aí a minha filosofia é essa aqui, ó. Eu espero que seja pré, me preparo para que seja pós, e se for tri, eu estou no lucro. Quer dizer, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ou pós-tribulação. Então, o arrebatamento é pré-tribulacionista, tribulacionista no meio da tribulação, e pós-tribulacionista. Já li a Bíblia por curiosidade e vi que a Bíblia nos dá base para as três doutrinas. De fato, tem textos que nos conduzem a isso, não é? Eu paro do princípio que Jesus diz, ó, ninguém sabe o dia que o Filho do Homem vai vir, nem o Filho sabe, e se nem ele sabe, eu vou saber. Então, como um bom pentecostal, eu espero que seja antes. Não é? Mas como eu não quero desviar, eu me preparo para que seja depois. E se for no meio, lucro. Não é? Se eu estou preparado para ir até o final, e se eu me levar no meio, já estou na vantagem. Mas é óbvio que tem vários outros, né? Digamos assim, rapaz, não é crer na salvação, por exemplo, estudar a salvação. Você conhece tudo sobre salvação? Então vá sobre salvação. Então, aumentar o seu conhecimento sobre determinada coisa. E segundo ponto nessa renovação do conhecimento, é aquela questão daqueles pontos de vista que eu dei para você. Ver com uma outra mente. Você tem que entender, tem uma pesquisa do perfil do crente do Brasil, e esse perfil é assim, ó, o evangélico brasileiro, ele tem uma mente marxista, ele tem um coração animista, tem um comportamento escapista e uma fé evangélica. Só que essa fé evangélica,
está doutrinada ou tem a forma dessa mente marxista, desse coração animista e desse comportamento escapista. Então vamos dar um exemplo, olha só. Quando você lê a Bíblia, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar e depois de grande não vai se... Aí você interpreta assim, não, eu vou levar essa pessoa na igreja, eu sempre levei meu filho na igreja, eu sempre levei ele na escolinha e ele desviou porque quis. Se você interpreta assim esse texto bíblico, isso mostra a sua mente marxista. Não é? Então, por exemplo, esse padrão que nós temos aqui no Brasil, que é o Estado que nos educa, eu te aconselho a ver um documentário do Brasil Paralelo chamado Pátria Educadora. Gente, isso é uma tragédia. Quando, sabe, o povo coloca a sua esperança no governo, e espera que o governo dê a ele algo, gente, é manada. O que é isso? Manada. Hoje, por exemplo, você não consegue escolher uma escola que ensine o seu filho para determinado viés. Sabe por quê? Porque aqui a lei proíbe que qualquer escola ensine algo diferente. Tem um padrão do MEC, é ou não é verdade? Cara, isso é maligno. E você pega algo que é seu, que Deus deu para o pai e a mãe, e você coloca no colo do Estado. Então, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, não é minha tarefa, como pastor dessa igreja, é sua tarefa. Por exemplo, o que é que tem que ensinar o seu filho a respeitar a autoridade? Você. E eu vejo assim, ó, que em geral, a grande dificuldade da maioria de vocês aqui está em reconhecer a autoridade e está no sacrifício do amor. Quem deve, entenda, dentro de casa todo mundo deve respeitar um ao outro e todo mundo deve amar um ao outro, sim ou não? Mas quem é que institui o amor dentro de casa? Uma pessoa que é responsabilizada por instituir, por estabelecer. Todos devem amar, mas alguém tem que instituir aquilo, fazer com que aquilo aconteça lá dentro. Quem é? É o pai. Só que na nossa cultura, a imagem do amor é o pai ou a mãe? Por causa do marianismo. Por causa do marianismo. Porque o nosso cristianismo, ele é um cristianismo contaminado pelo islamismo, que são órfãos de pai. A religião islâmica não tem pai. Os mouros dominaram, né, a Península Ibérica por séculos e influenciaram a cultura daqueles que depois se tornaram católicos. Um povo órfão, que em vez de, no cristianismo você pegar o pai, você pegou a quem? A mãe, porque no islamismo não tem pai. Alá não é pai de ninguém. Então nós, né, a imagem do amor é quem? É a mãe. Mas biblicamente, o pai é amor. Então o pai, ele tem que ensinar o amor verdadeiro, que é o amor sacrificial. O filho, ele deveria crescer vendo o pai abrindo mão de coisas para si mesmo em função da mãe dele, em função deles, em função da casa, né? O pai, que é o mais importante, deveria mostrar para a sua esposa e seus filhos que ele se coloca no lugar de menos importante. Jesus perguntou para os discípulos: quem é o mais importante? Aquele que está na mesa servindo ou aquele que está sendo servido? É o que está sendo servido. Jesus diz: mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Quem quer ser o maior deve servir mais os outros. Porque hoje, né, os homens amadurecem muito devagar e muito tarde. A gente vê, eu cresci numa casa que eu nunca vi meu pai sacrificando por nós, eu vi minha mãe sacrificando. Meu pai estava vida louca. E a imagem do respeito, quem é que institui isso? Todo mundo tem que respeitar, mas quem que institui isso? A mulher. Só que a gente coloca mais respeito em quem?
no homem. Olha como a gente inverte os papéis. Isso é marianismo. Isso é islamismo. E aí o marxismo entra aí, pega essa miscelânea e... Aí você tem dificuldade de respeitar a autoridade. Você tem dificuldade de entender o amor sacrificial de Cristo. Você não quer negar a si mesmo, não quer tomar a sua cruz. Aí, meu irmão, aquilo que era para você com 16, 17, 18 anos estar sabendo, você tem 20, 30, 40, 50 anos, não sabe. Porque aí você vem para a igreja para aprender isso. Mas não. Por isso que eu já disse aqui algumas vezes. Aqui não, né? Mas para vocês. Aqui talvez seja pela vez. Tem discípulo que eu tenho vontade de mandar fazer um estágio de 6 meses com a minha mãe. Dona Sara com varinha de marmelo. Duvido que... Não é? Aprender a desrespeitar. O meu irmão caçula, mais novo, há uns 5 anos atrás. Então hoje ele tem 44, 5 anos atrás, tinha 39 anos, foi responder para minha mãe, tomou uma bolacha na orelha, para lembrar quem manda. Mas Dona Sara dele ficou 6 meses com o ombro ruim. Faltou, foi a vara que corrige. Então, sabe, ver de um outro jeito. Nós temos, né, por exemplo, o coração marxista, o coração animista. O que é coração animista? Não é? Nós pegamos uma experiência e fazemos dele uma doutrina. Por exemplo, quem lembra aí da história de Naamã? Quantos mergulhos ele deu? 7. O que curou ele? Foi os mergulhos ou foi uma obediência que contrariou a razão dele? Mas o que a gente pega? Não, vamos dar 7 mergulhos. Vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Isso é animismo. Não é? Mas eu queria tanto que o pastor colocasse a mão na minha cabeça. Não colocou a mão na minha cabeça. Você crê na mão, na cabeça ou na autoridade de Jesus? Olha o centurião romano. Eu não preciso que o senhor vá até lá. Dê uma só palavra e meu servo será curado. Isso é animismo. A gente dá mais valor às coisas que nos dão uma sensação do que o princípio que gera o milagre. Milagre é gerado pela obediência. Milagre é gerado pela autoridade, pela fé na autoridade do nome de Jesus. Dê uma só palavra. Não precisa ir lá não. Não precisa ir lá e botar a mão sobre o meu servo. Se o senhor der uma ordem, eu sei que ele será curado. De longe. Por que nós temos dificuldade em crer? Por que nós precisamos de algo material? Porque animismo. Tem que ungir a cabeça com óleo. Tem gente que já ficou frustrado comigo porque eu não ungi. Eu não sou um pastor que eu carrego uma garrafinha de óleo junto comigo. Não. Rapaz, eu não creio no óleo. Pastor, não está escrito lá em Tiago que pode orar, ungir o doente com óleo? Tá, mas aquilo não é uma doutrina. O que está escrito uma vez só na Bíblia não pode ser uma doutrina. Pode ungir? Pode. É necessário ungir? Não, eu creio na unção. Creio. Mas por que eu tenho óleo aqui? Era para ter, né? Porque a gente está numa bagunça. Gente, porque vai que Deus manda eu ungir alguém uma hora. Pô, se Deus mandar, eu tenho que ungir. Você vê as pessoas ungindo, mas você vê gente cuspindo na terra, fazendo barro e passando nos outros? Por que pega uma coisa e não pega outra? Não, você acha que é meio nojento. Jesus cuspiu na terra, fez barro e passou nos outros. Por que a gente pega só uma coisa e não outra, então? Para te ver esse animismo. E comportamento escapista. Nós interpretamos a Bíblia de uma forma errada. Esse mundo ele vai ser queimado. Verdade? Então vamos deixar ele para as trevas.
a igreja não se envolve com nada das outras esferas da sociedade. A igreja fica só na igreja. Daí saiu o movimento secularista. A igreja não se envolve com política, a igreja não se envolve com educação, a igreja não se envolve com isso, não se envolve com aquilo, não se envolve com aquele outro. Gente, nós somos a luz da terra e o sal do mundo. A igreja não é luz para a própria igreja. A lâmpada não ilumina ela mesma. Nós somos uma lâmpada para o mundo. Mas a lâmpada não ilumina ela mesma. A lâmpada ilumina aqueles que estão na escuridão. Quem está na escuridão? Eles ou nós? Então a gente tem que ser influência para eles. Luz para o mundo. Sal para a terra. A igreja, ela tem que influenciar. A igreja não vai salvar todo mundo, mas deve influenciar todos. A igreja tem que conservar os princípios, as boas maneiras. Nós representamos isso. Mas aí nós vemos as coisas por um viés escapista. Vemos as coisas por um viés animista. Vemos as coisas por um viés marxista. Aí a nossa fé é contaminada com esses pontos de vista. E nós interpretamos as coisas de uma forma que não é aquela que o Senhor queria fazer. Então entenda, se você não buscar uma mudança de mentalidade, você vai ser escravo de uma interpretação bíblica por resto da sua vida. Concorda comigo? Você acha que eu estou doido? Vai ser escravo. Você vai ver as coisas sempre do mesmo jeito. Você vai ficar da mesma forma eternamente. Não vai conhecer, não vai ter renovação, não vai conhecer a vontade de Deus. E ela nunca vai ser boa de fato para você. Ela sempre vai ser desagradável. Volta e meia você vai estar em conflito com o Senhor. E às vezes pela mesma coisa. Cada pessoa você tem que perdoar é um conflito. Cada vez você tem que dar outra face é um conflito. Cada vez você tem que superar uma justiça, se pedir a túnica dentro da minha capa, é um conflito. Então esteja aberto para a mudança. Comece com esses exercícios aí, renova seu conhecimento e depois, óbvio, através do conhecimento vem a renovação da fé. Porque as pessoas, a nossa fé, ela tem que ser renovada. Eu não posso crer, porque nem tudo que você conhece você crê, não é verdade? Você conhece um monte de coisa, mas o que mostra a fé? Bom, a distância do conhecimento e da fé está nas suas ações, porque fé sem ação é coisa morta, né? Não existe, não é algo inanimado, né? Então, eu conheço isso, mas se não vir ação, é porque aquilo não virou fé ainda. Então, eu acabei de dizer para vocês que quem tem que implantar o amor dentro de uma casa é o homem. O homem tem que ser a imagem do amor e a mulher tem que ser a imagem do respeito. O homem o padrão do amor e a mulher o padrão do respeito. Os filhos dentro de uma casa vão respeitar o pai, que é a autoridade máxima, a partir da ação da mãe. Isso é conhecimento. Mas e agora? Você consegue chegar em casa e já fazer isso aí? Não virou fé ainda. Então também tem que ter uma renovação da fé, não é? Isso é andar de fé em fé. Não é? A sua fé não é a mesma, ela vai mudando, não é? Sua fé sobre Deus vai mudando, sua fé sobre você mesmo vai mudando, sua fé sobre a igreja vai mudando. Uma das coisas aqui que é muito importante salientar para vocês, para a gente encerrar, a maioria das pessoas aqui, a maioria das pessoas no mundo evangélico hoje, não se move por conhecimento bíblico, se move por informação bíblica. Se você só ouve pregação e lê superficialmente a Escritura Sagrada, você tem informação, você não tem conhecimento. Conhecimento é fruto de estudo e de prática daquilo que você estudou. Colocar em prática, isso traz conhecimento, não é? Então, você pega, estuda, vê a fundo, aprende, entende na sua mente, aí depois você vai colocar em prática aquilo e a gente nunca consegue colocar em prática certinho, né? A teoria da prática tem uma distância muito grande, né? Então eu tenho que sair da informação para o conhecimento e do conhecimento para a prática. Aí eu posso dizer que de fato eu
conheço algo assim, né, com propriedade. Então, e por isso que muitas pessoas vão ter revelação, porque a base para a revelação é o conhecimento e não a informação. Então, é muito importante você entender isso aí, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que somos pessoas em um alto nível de resistência com relação ao que é novo. Embora querendo experimentar coisas novas do Senhor, receber algo novo do Senhor, nós mesmos, com a nossa postura, nós rejeitamos o que é novo, nós impedimos o Senhor. Nós queremos conciliar o vinho novo com o odre velho, e a Tua palavra deixa claro que isso não acontece. Senhor, mas nós reconhecemos isso em nossas vidas hoje. Senhor, nos ajude a fazer uma autoanálise. A Tua palavra diz que o Senhor nos convence. E o convencimento, Senhor, é o que antecede o verdadeiro arrependimento. O arrependimento fala de uma transformação profunda. Mas o convencimento nos mostra aquilo que precisamos mudar. Pai, nós sabemos que nós só entramos em uma rota de mudança quando somos convencidos em um nível profundo. A Tua palavra, ela é a espada afiada dos dois lados. Ela penetra profundo no nosso ser, e o Teu Espírito, por meio da profundidade que a palavra penetra em nós, nos traz um convencimento profundo. Senhor, eu peço, gere isso nas nossas vidas, Senhor, a partir de agora. Nós precisamos ser convencidos daquilo que precisamos mudar, Senhor. Na verdade, precisamos ser convencidos a viver uma vida não como vaso, mas sim como barro nas Tuas mãos. Porque aí sim, Senhor, nós estaremos em uma constante mudança, em um constante crescimento, e aí sim estaremos nas Tuas mãos, porque o Senhor é oleiro, e um oleiro não trabalha com vaso, um oleiro trabalha com barro. Quando está pronto o vaso, acabou o trabalho, e sai das mãos do oleiro. Senhor, nós não queremos e não podemos sair das Tuas mãos, porque é a Tua boa mão que nos conduz e que nos forma segundo a Tua vontade. A Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Por isso não pode ser julgado por ninguém. Todo julgamento vem a partir de um padrão pré-estabelecido, de certo e errado. Senhor, nos convence, nos dá esse discernimento, Senhor, para que não sejamos uma igreja de vasos, mas sim uma igreja de barros nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo.